Olá, aqui é Vera Vieira. Nós vamos conversar com o nosso convidado especial de hoje, que é Humberto Massareto. Humberto Massareto, ele é consultor há 44 anos, ele é mestre em educação com foco em inovação. Então, é uma pessoa muito interessante que vai nos contar coisas bem legais. O tema dele de hoje são soluções digitais. Como criar soluções digitais sem saber escrever uma linha de código através do uso da inteligência artificial. Humberto é formado em Publicidade e Propaganda pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, fez diversos estudos, mestrado também na área de educação e criou alguns grupos de estudo de IA, né? Um deles chama Class IA, e ele tem contribuído bastante para criar produtos, protótipos, processos, né? E um dos que ele está trabalhando ultimamente, desses projetos, é o Vibe Coding, que ele vai falar para a gente o que é o Vibe Coding, como ele está criando soluções interessantes, né? Ele tem uma empresa que chama K01, Capital Intelectual, voltado para a criatividade, né? Uma das coisas que eu lembro que o Humberto sempre fala é que todo mundo pode ser criativo, né? E às vezes as pessoas falam, eu não sou criativo. Não, todo mundo pode ser. Uns em maior, outros em menor grau, né? Ele faz grupos de gamificação, de design thinking, storytelling, enfim, uma lista de coisas aí bacanas que vão ao encontro do que a gente tem como proposta nesse podcast, que é trazer conteúdos inovadores, conteúdos interessantes, que possam contribuir para abrir o olhar, para despertar, gerar insights aí para todo mundo que está assistindo. Como criar soluções digitais sem saber programar uma linha de código, né? Então, Humberto, vamos começar pensando assim, na definição, porque a gente fala em Vibe Coding, não é todo mundo que sabe o que é. Então, explica primeiro, o que é Vibe Coding, como que surgiu essa ideia de fazer os primeiros testes, como que está isso hoje, está adiantado, não está? Conta um pouquinho para a gente. Obrigado primeiro, né, por estar aqui. Prazer. Legal estar aqui com você, lá que está com o maligno, aqui ao lado. Já pegou o maligno aqui. Oh, meu Deus, me descobri. Você é responsável pela trilha depois, né? Uhum. E nós vivemos um momento muito especial, né? Nós conversávamos um pouquinho antes de chegar aqui, nós pegamos transições. E é muito interessante pegar a transição, porque você vê o antes e o depois. E quando você conversa com algumas pessoas mais jovens, ela já tem a solução pronta, mas ela não sabe como é que a gente chegou até lá. É como alguém que aprende a fazer cálculo na calculadora, mas não consegue fazer um cálculo mental com facilidade, porque já aprendeu direto na calculadora. Sim. E eu não estou aqui discutindo isso. A discussão aqui é como, a partir da origem, eu entendo como é que funciona. O Vibe Coding é um termo que foi cunhado pelo Andrej Karpathy, que trabalhou na Tesla, foi um dos fundadores da OpenAI. O Vibe é a vibração, é a vibe. Eu estou na vibe de criar um aplicativo. Certo. Coding seria o codar, que é como o pessoal fala, ou codificar. Né? Desenvolver. Por meio de linha de comando, por meio de código mesmo. Então, Vibe Coding é escrever, desenvolver um aplicativo sem precisar escrever código, apenas com a intenção. Tá? É o desenvolvimento com base na intenção. O Vibe Coding, e aí agora eu quero dizer que eu tenho lugar de fala para falar sobre programação sem precisar de fazer a linha de código, porque a minha formação inteira é na área de humanidades. Então, sou formado em comunicação social, trabalhei em agência de propaganda. Na SPM, né? Na SPM. Tenho formação em neuropsicopedagogia clínica, fiz o meu mestrado em educação, mais 2 mestrados, tudo na área de humanidades. E um detalhe interessante é que ele tem 20 livros publicados. Isso, Um deles a gente compartilhou, que foi o Transformação Digital na Prática, né? Que é esse daqui. A gente compartilhou, ele escreveu um capítulo e eu fiz toda a coordenação. Mas além desses, ele tem 20. 20. Você precisa contar o segredo de como é que é escrever 20 livros, né, Humberto? Mas deixa para depois. Tá Vamos bom. Continuar no Vibe Coding aí. Mas eu quero só dizer, hein, não tem IA. Porque o último que eu escrevi, quando me perguntaram se tinha IA, eu falei, teve para fazer a revisão. Só na revisão. Não permitiria que ela tomasse o meu lugar. Não era tão fácil. E quando eu comecei, não tinha IA. Tá? Comecei há 50 anos. Exatamente. 50 anos, ok. Bom, mas o Andrej Patrick, o Vibe Coding, o que é que significa isso? É você desenvolver uma solução digital por meio da intenção.
Então você usa plataformas usam a inteligência artificial e você diz escreve na plataforma ou fala mesmo, né? O que é que você quer? Olha, eu quero um aplicativo. Vou dar um exemplo que ocorreu recente de uma colega que chegou para mim. Olha, eu não consigo entender, o pessoal fala muito rápido aqui em inglês, né? Tá bom, eu vou te fazer um aplicativo que a pessoa fala em inglês e você já lê em português o que está escrito aqui, tá? Tem um atraso que ele tem que fazer. Ele tem que se comunicar com uma plataforma e vai te colocar aqui um atraso de alguns segundos, né? Não muito o delay. Que é natural. Tem que bater e voltar. Sim. Pode haver erros, mas tudo bem, né? Você vai entender a ideia geral. Sim. Mas dá para fazer isso? Claro. Em 15 minutos estava pronto. Ela falou, não, peraí, como é que é isso aí? Eu falei, eu vou te explicar, né? Então, o vibe coding é capturar a intenção. Então agora todo aplicativo em 15 minutos eu vou fazer? Não, não vai. Agora eu consigo replicar o Facebook? Consegue. Não com vibe coding, tá? Quando eu comecei a entender o potencial que um computador tinha, e eu estou falando aqui de 1984, aqui, acho que ninguém estava vivo ainda, mas tinha um computador chamado TK-82, que era uma coisinha de membrana com potentes 4K de memória. Eu lembro desse. Você lembra disso? Lembro. Você viu no museu, né? Quem dera. Eu usei. Que a gente gravava o programa em fita cassete. Eu tinha que esperar todo mundo dormir em casa, porque tinha que conectar na TV para poder programar. Isso mesmo. E assim, a coisa mais bacana do mundo, né? Print Humberto. Imprimir. Nossa, que bacana. Mas aí, isso me permitiu entender que a gente não precisa ser restrito à área de formação para escolher o que é que vai fazer na vida. Claro. Então, o fato de eu ter escolhido humanidades pela vida toda, tudo que eu fiz, quando eu tomei contato com uma linguagem de programação muito antiga e muito simples, que era BASIC, eu comecei a entender que o pensamento estruturado te ajuda a desenvolver soluções lógicas, como, por exemplo, a música. Esses dias eu estava conversando com uma jovem também, a respeito de música, e eu falei para ela, assista o desenho que está no YouTube, o Donald no País da Matemática. Nossa, é maravilhoso esse. É sensacional, para entender o pentagrama. Olha que legal. Então, já aí fica a dica, hein? O Donald no País da Matemática. Da Matemática. Vamos botar no link. Aqui embaixo. Tá aqui, tá escrito aqui, ó. Ótimo, no País da trabalho para quem vai editar. Ótimo, excelente. Mas você entender, é um filme que tem um desenho que tem uns 50 anos, ou talvez mais, mas eu me encantei da primeira vez, e lá eu vi pela primeira vez algo que me fascinou. Minha área de atuação na propaganda era produção gráfica, então, que era a proporção áurea, né? O retângulo áureo. Você entender que existe uma relação de beleza na natureza do Leonardo natural. da Vinci, aquele lá, do homem. Não, essa é a perspectiva. O homem vitruviano. O vitruviano é daquela espiral. Sim. É uma espiral infinita e onde todas as relações que existem nesse modelo, elas são resultado de um equilíbrio e beleza. Né? E o desenho mostra em muitas situações, né, onde a gente vê isso. Mas então, voltando, quando você entende que existe uma conexão entre as ciências, né, você pode até separar para efeito de estudo, mas existe uma conexão. E o Andrei Karpathy, o que ele pregava era algo que lá em 82 comecei a programar, eu falei, nossa, eu viajava muito a trabalho. E um dia, numa das viagens, parei lá na banca de jornal e tinha um livrinho, daqueles ruizinho de 20 páginas lá, sobre numerologia. Eu vou ler isso aqui hoje, né? Sempre que eu adorei ler, lia de tudo, né? Bula de remédio, tudo. Levei numerologia, viagem era até Araçatuba, de ônibus, longe pra caramba. Li o livro e comecei a calcular. Falei, esse negócio é interessante. Eu não acredito nada dessas coisas, mas eu achei interessante, né? Aí comecei a comprar livrinho. E aí, peraí que tá... gostei do assunto e eu fazia para as pessoas queridas, né? Fazia à mão. Era um negócio que dava 30 páginas. Falei, nossa, se tivesse um aplicativo que fizesse isso, né? Um dia, muitos anos depois, saiu o aplicativo que fazia isso. Caro. Falei, poxa, não tá justo. Os aplicativos eram muito caros no começo, né? Eu lembro que você gastava 30, 50 mil hoje com menos de 3 mil. Não, você comprar, assim, alguém já fez. Sim. Alguém já fez. Eu vou lá agora comprar para o meu uso, né? Sim. Aí custava R$300. Já pronto. R$300. Que é um cara duro. Aí eu pensei, poxa, eu tentei várias coisas, né? Até que no comecinho de 2025 eu conheci o tal do Vibe Coding. E aqui a gente entra numa história que eu penso que pro líder que está assistindo a gente agora, com aquela câmera, né? Então, para você que precisa desenvolver MVP, protótipo, aplicativo, SAS, plataforma, microlearning, isso vai te resolver muito rapidamente. Vai te dar autonomia. Porque
eu fui uma vez pesquisar quanto custaria para eu fazer aquele aplicativo, né? Custaria R$25.000 e demoraria 4 meses para ficar pronto. Era isso mesmo antes. Antes era não, isso. Eu estou falando 6 anos. Né? E R$25.000, não sei nem quanto que é isso aí projetado. Eu lembro, nessa época eu tinha visto uns 30 mil, mas hoje em dia você já consegue por quase zero. Então, aí o Vibe Coding te permite construir soluções, e de novo, ele não vai fazer tudo, mas permite fazer muita coisa, né? E diversas coisas. A partir de você pagar uma mensalidade para a plataforma. Sabe? E você vai descrever o que você quer. Então eu quero um aplicativo que assista, ele capture... Plataforma que você disse seriam quais? Eu já vou falar. Ele captura no YouTube um vídeo, pega aquele vídeo, extrai o texto do vídeo e faz uma análise, faz um mapa mental, pega os highlights, sugere cortes. Então ele pode fazer algo que você vai fazer em 2 horas. Sim. Só antes de falar da plataforma, eu consegui fazer, né, e fiquei bastante satisfeito, o meu aplicativo de numerologia, que ficou bem bacana, fiz em 4 horas. Uau! Em 4 horas. Num domingo, que o meu time não ia jogar naquele dia, né, eu podia só ficar escutando. Simples torcendo, assim. Ficava Num escutando. domingo à tarde chuvoso. Domingo à tarde chuvoso, agora, em janeiro, né? Ele fez um aplicativo. Mas é só você falar para ele. Aí, é só isso? Não. Você tem que fazer aprimoramento. Olha, ficou bacana. Coloca um botãozinho aqui que eu quero que ele mude a cor do fundo, eu quero que ele tenha dia, noite e sistema, né? Ok. Põe um botãozinho que as pessoas, se gostou, ela pode recomendar para um amigo, né? Eu estou esquecendo de colocar aqui embaixo os direitos autorais, né? Sim, o copyright. Então, coloca... É isso, você tem que escrever isso. Não tem que falar, olha, agora você vai puxar uma chave de memória. Não, nada disso. Você apenas dialoga com a plataforma. Diz o que você quer como resultado e ele vai vai fazer as programações necessárias para te entregar aquilo. Agora, você citou a questão do ambiente empresarial, né? Então, por exemplo, você citou um exemplo aí, criou um app aí na vida pessoal de numerologia e tal. Mas é possível, e eu tenho visto bastante, o pessoal criando MVP, protótipos, né? Então, assim, hoje você precisa criar um MVP, que seria o mínimo produto viável, né? Para pôr um produto no mercado. Isso. E hoje a velocidade tem sido uma dinâmica importante, né? Porque se você demora muito para criar um produto mínimo viável, teu concorrente já lançou. Então você tem que criar, prototipar, testar, pilotar e voltar e corrigir rota rapidamente. Né? Então, como é que você vê o uso desse novo processo aí do Vibe Coding com IA para isso? Até para ensinar os empresários. Claro. As plataformas, elas usam a inteligência artificial como base. E, segundo a lei de Murphy, se puder haver erro, vai haver. E a IA erra, ela alucina, né? Alucina, então, viaja na maionese. Às vezes fica em alguma coisa... Criatura, eu quero só mudar a cor do botão. Né? Deixa a cor do botão da esquerda do tamanho da cor da direita, igual o tamanho, né? A mesmo tipo de letra. E tem hora que ele fica insistindo. Aí eu até explico, olha, tem um truque para você resolver isso aqui, tá? Você não tem que falar para ele, deixa igual, né? Você pergunta para ele, por que é que o botão não está igual e como que eu tenho que te perguntar? Né? Usa IA a favor. Sim. A gente usa isso para evitar a alucinação. Sim. A partir do momento que você tem a habilidade de lidar com a habilidade mínima, né, de lidar com uma inteligência artificial, qualquer que seja, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, que está sensacional, Perplexity, para falar de 4. Só que hoje são quase 50 mil inteligências artificiais. Tem muitas. Naquele site, o There is an AI for that, está aqui embaixo, ó. O pessoal do GC vai odiar, né? Tá aqui, ó, there is an AI for that. Existe uma IA para isso. Você entra e fala, eu quero uma IA que faça cálculo, que converta... Bom, enfim, eu ontem descobri uma sensacional aí para produzir PowerPoint, né? Que me faz ganhar um tempo incrível, é para isso, né? Legal. Então, ela vai errar, ok? Isso é um ponto. Se você sabe escrever um prompt, e um prompt é uma instrução bem elaborada, sabe escrever um prompt, ok. Tivemos uma etapa de prompt, todo mundo queria escrever prompt, as pessoas se vangloriavam, meu prompt tem 7 páginas, falaram, nossa, quanto erro que ele vai ter, né? Porque você aumentou a janela de contexto, a chance de errar é maior. Claro. Vieram os agentes, né, os mais GPTs ou os gens, né, do Gemini, em que você já tinha um produto que, no lugar de você ter uma instrução que você passava uma vez, ele podia ser repetido aquilo. E a terceira etapa foi
Vibe Coding. Então, o que é que ele permite, né? E quando eu falo, né? Eu falo com muito entusiasmo desse meu aplicativozinho de numerologia, porque eu penso nele desde 1984, né? Então eu queria ver aquilo acontecer, ele aconteceu. Só que tem mais 83 que eu escrevi depois dele, ou junto ou ao mesmo tempo, para as coisas mais banais. Então um colega falou assim, eu quero um exemplo de fazer conversão de moeda. Peraí. Conversão de moeda, de peso, de medida, ele tinha 17 diferentes tipos de conversão. Né? O que você quer converter o que para quê? Né? Tá aqui. É claro que eu não faço isso para exibir, né? Quem tem mais pelo debaixo do braço. Não é isso. É para mostrar que existe um potencial que a gente pode explorar. Eu posso, por exemplo, ver um aplicativo incrível na internet. Eu falo, bonitão, seguinte, eu estou te mandando um link. Olha para esse aplicativo, eu quero um melhor do que esse. Que faça isso no mínimo e melhor. Mas isso é plágio? Não. Você está se inspirando. Quando a gente fala de inovação, isso é a inovação incremental. É quando a gente melhora significativamente algo que já existe. Tá? Então, é uma melhoria. Eu não estou... Que é o caso do Thomas Edison com a lâmpada. Ele criou 1000 tipos de lâmpadas. Cada uma era uma inovação, um incremento. Né? Aliás, nem foi ele quem inventou, né? Ele se apropriou de uma ideia que tinha sido anterior a ele. E foi patenteando, né? Tanto que ele é a pessoa que mais patenteou ideias na história, né? 2.232 patentes. Exato. Aí você fala, eu não patenteei nenhuma. O que o cara conseguiu? Porque ele patenteava porque as ele ideias. Ele mudava uma coisinha pequenininha já patenteava. A história era dele, né? Então... Ele era o dono da GE. Sim. O que o pessoal criasse, ele patenteava. Né? Exato. Quando ele foi perguntado, né? O senhor errou 999 vezes para criar a lâmpada? Ele falou, não. Eu achei 999 maneiras de não fazer a lâmpada. E aí ele falou para o jornalista, com algumas delas eu ganho dinheiro. Né? Então a história nos ensina. Assim. Oi? Simples assim. Ele era arrogante. E esse modelo ele se replica na GE até hoje, onde o modelo, né, de administração... Essa cultura, você diz, ainda é assim. Ela é dura até hoje, é por conflito. É por conflito, né? Pelo menos até a época do Jack Welch eu não sei, depois não acompanhei muito, né? O Jack Welch era, sei lá, 20, 25 anos. Então era dura. Grande né? líder, Jack Welch. Tem um livro sobre ele que eu li, referencial. Uhum. Então, quando eu desenvolvi diferentes tipos de aplicações, semana passada eu ministrei uma masterclass sobre a Vibe Coding e vieram colegas professores, né? E vieram todos os colegas velhinhos, né? Falei, nossa, que legal, né? Eu acho demais que a gente possa considerar... Um dos livros que eu não trouxe, porque eu não consegui achar, né, em casa, que o ano passado eu lancei 2, né? Ele fala de como que pessoas com 40 anos ou mais podem planejar o legado para deixar, para depois da aposentadoria. E eu vejo meus colegas pensando nisso. Então tinha um colega lá, que eu acho que tem uns 50 e pouquinho, e ele falou, cria um aplicativo, vamos criar juntos, a gente fez uma criação coletiva, um aplicativo de paquera para 50 a mais. Mas vocês não têm ideia de como ficou divertido, de como a gente dava risada com aquilo, e ficou bom, muito bom, né? Legal. Então, assim, não tem limite. Sim. Um detalhe importante, a partir do instante em que eu pago $20 por mês pela plataforma, eu não falei os nomes que eu vou falar agora, e eu consigo gerar algo, sei lá, se eu demorar muito, mas muito, em uma semana, eu permito a autonomia. Eu não fico mais preso ao desenvolvedor. Né? Vai morrer o desenvolvimento? Não vai. Porque quando você precisar de escalar isso daí, talvez você precise chamar um desenvolvedor para aperfeiçoar o que já está pronto. Só que você percorreu mais da metade do caminho e aquilo vai custar menos e a implementação é mais rápida. Né? Sim. E foi testada por quem queria. Porque você pedia uma alteração, eu já participei de outros processos em que eu era solicitante, você pede uma alteração, tem que esperar o tempo da empresa. Tempo demorado, né? Então, quando a pessoa quer criar alguma coisa, por exemplo, a pessoa quer criar um aplicativo, qual a dica que você daria para essas pessoas? Como que ela começa? Vamos lá. Plataformas. Eu vou deixar... eu vou matar o cara do GC aqui. Ou ele vai me matar. Eu vou deixar aqui o link, ó. Tem um link aqui de um monitor de plataforma de Vibe Coding, que eu criei com Vibe Coding, tá? Que então, chama como? Oi? Como chama? Ele chama Vibe Pulse, mas tem... Eu não vou lembrar o nome inteiro agora. Vibe Pulse? Daí você passa depois pro Júnior. Ele vai buscar no mercado as informações mais atualizadas das plataformas. E ele mostra... Tá? Aqui está
há um ano, está na frente, assim, está muito na frente. Ela teve um investimento muito grande, então vai ser difícil de alcançar, mas ok, tem outras fazendo trabalhos excelentes e há especialidades, né? É a Lovable.dev. Essa é a que mais se usa, é a que eu mais uso, né? Mas eu uso mais 3 delas aí, dependendo da especificidade, né? Eu uso uma que, por exemplo, está em 10º lugar, mas eu adoro, chama Base44.dev, né? Também excelente, tanto que o meu aplicativozinho lá de numerologia fiz na base, né? Ou Base 44. Então, qual que é? Você paga por créditos e o crédito ele acaba rápido, tem isso. Aí você fala, caramba, não é isso. Aí você vai lá e compra crédito, compra. Mas ainda assim não é caro. Sei lá, o máximo que eu cheguei a gastar num mês de crédito foram $40, né? Não, comparado com o investimento necessário para um aplicativo MVP ou solução, ele é pouco. Não dá para ficar gastando toda hora esses 300, mas neste caso, com um foco específico, ok. Então, qual é a minha recomendação? Você vai fazer... os caras vão me matar. A gente pode colocar lá embaixo nas instruções, né, no descritivo. Você vai entrar em aistudio.google.com. Em português, AI Studio, com S mudo, tudo junto, tá? .google.com. E lá você vai achar no menu onde que está construir, ou build. Construir um aplicativo. Por quê? Nessa plataforma, aí, nesse espaço, você não paga crédito para fazer. Ou tem um limite muito grande. Né? E aí você constrói lá dentro. Constrói e testa. Porque para você publicar, você tem que pagar, tem que fazer um procedimento dentro da plataforma Google que é demorado, tem um custo, né? E nem todo mundo está disposto a fazer isso daí. Então o que eu recomendo? Faça lá dentro, testa lá dentro, depois você baixa o código, porque ele permite, baixa um arquivo só, um zip. E vai em qualquer outra das plataformas e sobe. Fala, desenvolve o que está nesse arquivo para mim. Tá? Ele vai fazer ajuste de banco de dados, alguma coisa simples, né? Mas a base da sua plataforma, você já testou. Você vai, ajusta. Quando me perguntaram sobre se eu escrevi, o meu romance aqui, se eu escrevi com inteligência artificial, eu falei, não escrevi. Aliás, eu acho indecente alguém que faça isso e tenha a coragem de falar, mas tem, né? Tem um monte. E tem gente que ganha dinheiro vendendo aplicativo. Aí eu falei para um amigo, você quer escrever um livro? Eu vou escrever um aplicativo para você. Né? Aí fiz um aplicativo para ele. Eu falei, olha, eu nem levei para nenhum lugar, está aqui no AI Studio. É teu, usa. Né? Sério, usa. Né? Escreve um livro aí. Que legal. Mas assim, ele faz todo o processo, por quê? Bacana. Aí vamos lá. A partir do momento que você... Com isso aqui, você já resolveria muita coisa. Né? Aí a gente vai aprofundando. Aí eu descobri que existe uma biblioteca de habilidades, skills, né? E tem uma biblioteca onde você busca habilidade específica. Eu fui lá e busquei habilidade para escrita. Eu quero uma habilidade de escritor. E eu importei essa biblioteca para o aplicativo, né? Sim. Então, quando você monta o aplicativo, ele vai buscar o que é que um escritor precisa para construir uma história, né? Então, você vai acoplando algumas funcionalidades. E para quem quiser também, eu vou colocar aqui dois links, né, na descrição, porque acho que não dá mais para colocar na tela, tá? Vai na descrição. Eu criei também um aplicativo em que você comenta a sua ideia, o que é que você quer fazer, ele faz todo um processamento, decupa a sua ideia e te entrega pronto o prompt para a plataforma de Vibe Coding. Então, assim, você só tem que falar, se você conseguir digitar ou falar, né, fala, eu quero um aplicativo que me permita fazer um aproveitamento de garrafinhas PET, né? Um aplicativo para cálculo de ROI, um aplicativo que emite um pedido, um orçamento no ponto de venda. Então o vendedor está com o seu celular, né? E vai lá, o que isso aqui é? Tá aqui, o pedido já vai para o e-mail. Isso ajudaria bastante pequenos negócios, né? Claro. Que também não tem uma estrutura de TI, né? Que é o próximo assunto que eu queria falar com você. Como é que você acha que as áreas de TI internas estão enxergando? Porque, na realidade, existe um medo de perder a função para as IAs, né? Só que a gente sabe que não é bem assim, porque sempre a gente vai precisar do ser humano para ter as ideias, para triar essas ideias e tudo isso, né? Mas, por outro lado, é um movimento grande que a gente está vendo, né? Então, assim, quando você vê lá o Dev, né? Dev é de development, né? Isso. Então, quem são os desenvolvedores dentro das empresas? São pessoas que são muito bem remuneradas, né? São disputadas hoje no mercado de trabalho um bom desenvolvedor.
ganha muito bem. Sim. E agora você está me dizendo que temos soluções que cria isso, que pessoas ganhavam muito bem para fazer. Então, acaba gerando, de um lado, um movimento contrário, né? Porque, mas não vai fazer como a gente faz, é diferente. Mas, por outro lado, contra fatos não há argumentos, né? Se faz e faz bem feito, eles vão ter que se render. Como é que você vê esses dois conflitos, essas possibilidades aí de guerra, né? Praticamente, a gente vê uma guerra natural. no front, né? Mas ela é natural. É natural. Tem aí exato. um pensador brasileiro, bem polêmico, que ele afirma que um dos poucos pontos com os quais eu concordo com ele, relativos à IA, é que as inteligências artificiais não são nem inteligentes e nem artificiais. Concordo. Né? Mas são Por dos poucos quê? pontos. Por quê? Oi? Por que Explica ele para diz nós. isso? Ah, claro. Bom, ela não é inteligente porque ela é programada para dar respostas, né? Sim. Por meio de algoritmos, e o algoritmo ele vai ter um viés. Então, se você pega uma inteligência como a QN... Pode faltar coisa, pode ter coisa demais, pode não pode. ter o foco que você quer, exato. Se você acessa a QN, né, ou a Kimi, que são inteligências artificiais, a Deep Blue, não, Deep Blue, nossa, deu um branco, mas ela tem a Deep X, né? E você acessa as chinesas, me conte sobre os acontecimentos da Praça da Paz Celestial, no movimento, ela vai te dizer assim, não tem informações sobre o assunto, ou esse assunto não... porque na China tudo é fechado, né? Claro, e Então, ela foi... Não tem essa informação. Se você perguntar para ela qual é a sua opinião sobre o Donald Trump e o Elon Musk, ela vai ter uma opinião. Se você perguntar E vai ter muita informação na base para buscar essa informação. Tem. Né? Mas tem filtros, né? Que é o viés. Se você perguntar para a OpenAI ou para Cloud, para o Grok é muito bom para a imagem, que é do Elon Musk. O que você acha do Trump e do Elon Musk? As informações vão bater. Né? Claro. Porque são ideologias e ideologias diferentes, né? Sim. Que alimentam. E base de dados diferentes também. Então não é inteligente, porque ela não cria a informação, né? E não é, mas ela faz arranjos interessantes. Faz. Então nós temos aqui o nosso amigo Maligno, especialista em punk rock. E se ele chegasse para mim e falar, Humberto, me fala a lista aí das 20 músicas de rock and roll que você mais gosta em todos os tempos. Oh, é para já. Faço 20. Humberto, mais 10. Oh, claro. Tá. Humberto, mais 50 agora, pra gente completar 90. Já era. Se você pede isso para uma IA, ela vai fazer isso em minutos. Em um minuto. Né? Aliás, a rapidez é incrível. Exatamente. Né? Ela pode até inventar nomes de bandas. A rapidez faz com que a gente fique uau, né? Pois é. Se ela errar uma, na próxima ela erra 10. Pois e vai, é. exponencial. E este é o grande risco, né, das IAs. Então sempre vai haver a necessidade do humano. Onde que a Vibe Coding vai poder substituir, que foi o que aconteceu com os desenvolvedores antes do Vibe Coding, né? Ela vai substituir os júniores. Tanto que hoje a entrada no mercado de trabalho na faixa de idade de quem sai do ensino médio ou do ensino superior caiu a oferta de trabalho. Porque o júnior está sendo substituído pela IA. Então, é aí que vai acontecer. O alto escalão, a aprovação, a necessidade de um olhar muito atento e muito mais lógico, isso não substitui no curto prazo. Então, esta é a minha visão, essa é a forma como eu entendo. Não vai acabar, e claro, sempre houve e vai haver por muito. Eu era responsável por fazer, em uma instituição onde eu e a professora Vera trabalhamos, a conexão entre o pessoal da TI e da educação para oferecer uma educação à distância. A TI vem com a opressão tecnológica, falando termos que o pessoal de educação não conseguia entender, e do outro lado também. Não, mas a gente precisa colocar aqui uma teoria, uma técnica, qualquer que fosse, e não está conectando, né? E eu fazia essa interface. Então, vai haver o choque. É uma pena, né? Se a gente puder evitar, e se na sua empresa você puder evitar isso aí e trazer as áreas junto, quem ganha é todo mundo, né? Especialmente o empresário. Uma das coisas que a gente ouve muito falar é a questão da segurança, da cibersegurança, né? Então, é o maior argumento que o pessoal de TI tem para... não, porque pode entrar malware e coisas nesses aplicativos, tal, né? Mas hoje, esses desenvolvimentos aí que você tem trabalhado e que estão acontecendo, já tem alguma garantia de segurança? Como é que está? É impossível garantir 100% de segurança quando a gente fala de
de tecnologia, Sim, qualquer coisa conectada, né? sim. O Maurício, que está no grupo, né, da Irmandade, que ele é diretor da área de varejo da Capgemini, ele falou uma vez para mim assim, a gente estava numa viagem, a gente estava indo para os Estados Unidos para participar de uma feira de educação, Aham. e ele falou assim, Humberto, eu fiz essa pergunta para ele em 2004. Ele falou, olha, se a gente tiver a 7 metros de profundidade, numa caixa de chumbo, né, todinha de chumbo com paredes de 3 metros de espessura, uma tomada e uma torradeira, alguém vai invadir a torradeira. Ela não tem mais como, se você tiver conectado, a conexão ela tem um lado muito bom, né, qualquer tipo de conexão humana ou tecnológica, mas tem o lado ruim que alguém vai, onde que dá, né, para... É interessante, aí vem a junção do seu tema com o tema do Sim. Júnior, né? Quer dizer, a era das conexões. Até que ponto que uma conexão não te põe numa fria também, Pode né? colocar. O conceito de segurança acaba mudando, né? Porque o que é estar seguro, afinal, É. hoje, em comparação com o que era antes? O que mudou? Tá fácil entender para todo mundo? Tá bem difícil, eu acho. Tá, Sim. tá bem difícil. Quando a gente pensa em termos de plataforma, pelo menos as 4 que eu mais uso, eu testei muitas, eu testei de 15 para mais, né? Nesse monitor que eu comentei, eu coloquei 25, as 25 melhor pontuadas estão ali. Sim, Nessas 4, elas têm uma funcionalidade automática, você não precisa pedir. sim. Terminou o aplicativo, você publicou o aplicativo, a primeira versão, você pode atualizar, né? Ele fala assim, olha, tem erro de segurança aqui, falha de segurança aqui. Ele aponta onde tem, ele fala, eu posso arrumar para você? Então ele se propõe a arrumar. É aí o método Shield que você desenvolveu, que você citou? Não, o método não é meu, o método o método aquele é um método... método que já existe. Ele já existe, Explica um pouquinho do método Tá, eu fui Shield. pegar a cola porque como o termo ele é em inglês, né, então Shield é o quê? Janela? É escudo. Escudo. é escudo, Então é uma recomendação sobre como você pode melhor trabalhar com a IA para fazer as melhores entregas, né? Com a IA para Vibe Coding. Então a minha recomendação sempre é, para economizar crédito, trabalhe numa inteligência artificial qualquer uma, o AI Studio vai te entregar já com interface, o Cloud também entrega com interface, mas aí você precisa ter uma conta dependendo da quantidade de interações, tá? Sim. E quando você utiliza, por exemplo, é um acrônimo, né? Então o S é para separação. Então assim, você tem que separar e categorizar muito bem cada uma das etapas do teu processo de desenvolvimento. Algo muito longo, não adianta você mandar um prompt gigantesco, né? O que dá para fazer, e às vezes funciona bem, você tem um prompt gigante, cria um documento, faz upload do documento e fala, cria esse aplicativo que está no documento. Ok. Faça por blocos, né? Ele vai fazer. Manter o humano no controle. Eu lembro da regra do Isaac Asimov, né? Que é a regra dos robôs, né? Para você interagir com os robôs, uma delas é que eles nunca podem se insurgir contra os humanos. Se bem que Blade Runner mostra alguma coisa diferente, né? Exato. Manter a validação. E tem alguns filmes, né, que mostram isso, Tem o quê, né? perdão? Filmes, né? Aquele Muitos. Não, as leis da Hair. robótica cada É. vez mais vão sendo exploradas, É, né? Nos filmes sobre tecnologia e até fora dela. né? Aquele Hair que o robô, a pessoa se apaixona pelo robô, o robô pela... É uma loucura, né? É o Joaquin Phoenix, né? O Hair. Aham. Oi? O Hair, o filme. Então, que é o Joaquin Phoenix que se apaixona o pela... ator eu não É, lembro. é. Sim, Se apaixona. é o Joaquim. aham. Que fez o Coringa depois, né? Isso. Ah, sim. Aí, validação. Então, você tem que ter pontos de validação dentro do seu projeto, é o I. Sim. Auditoria da IA. Então, é preciso... Há empresas que não abrem para você fazer, né, o uso da IA. O acesso mínimo que o usuário precisa ter para funcionamento. Sistemas de defesa, que é o D. Então, separação por etapas, o humano no controle, validação, imputar validação, modelos de auditoria, que é o Enforce Help Models, o acesso mínimo e sistemas de defesa. Então, isso, depois eu posso até preparar um passo a passo, porque eu fiz um aplicativozinho também para você validar. Você manda o link do seu aplicativo e ele vai passar por esse framework para validar ou não. Vai falar, olha, ele está 80% dentro, eu recomendo ajustar. Ele está 92%, pode lançar. Tá? Eu uso muito desenvolvimento de aplicativo de validação. Então, uma das coisas que eu fiz,
depois, né, que eu terminei aqui o meu livrinho, quando me perguntaram, foi a IA que escreveu? Aí depois eu fui ver, tinha tanto erro, eu falei, não foi a IA mesmo, né? Tem erro não proposital, né? E eu tive que evitar travessão. Você sabia que hoje o travessão... Não, o travessão entrega demais e é feio, É. né? Mas eu adoro o travessão. Quando você vê o travessão, você vê que é da IA, né? Travessão não mas gosto. você vê, tem travessão. Fala, pô, eu uso travessão há 60 anos, cara. Mas tudo bem, parei de Vamos usar. falar que é IA e não é, né? É. Mas aí eu queria um validador, né? Aí ele pegou meu livro, eu vou ter que fazer a segunda edição ajustando aqui, né? Ele pegou uns defeitinhos lá. Para isso, Sim. ele é bom. Sim. Mas olha, em defesa das pessoas que usam uma ferramenta para escrever. O Paulo Coelho não escreve sozinho, ele tem equipe que faz pesquisa. O Dan Brown não escreve sozinho. Nenhum dos grandes escritores... Nossa, o Dan Brown é eletrizante. Você não consegue parar de ler, né? Mas é como uma série de TV. Assiste Big Bang Theory e você fica pensando, uma pessoa escreveu isso tudo? Não. Você tem um showrunner lá e um monte de gente ralando, né? Exatamente. É o Ghost também, os escritores Os ocultos, de né? Roast, muito bom. Então, é isso, né? Então, é equipe, é colaborativo e é conexão. Já estou vendo qual vai ser seu próximo workshop, Humberto. Você vai criar, porque ele é o homem da criatividade, né? Já ele vai criar uma oficina de vibe code para desenvolver seu aplicativo, não é isso? Já. Hoje é dia... E me convida. Isso vai... Convida a gente. Já estou fazendo Por convite, favor, ó. faço questão. Hoje é dia 19. Sim. Dia 25, no Mackenzie, eu sou mentor da incubadora do Mackenzie, né? Legal. E a diretora me convidou para fazer Show. para os incubados do Mackenzie. Show de Tá? bola. Então são convidados. Vai ser Vamos lá, dia 25 de é 1h30 às quinta que 5h30. Quarta-feira que vem. Quarta que vem, dia 25. Eu tô lá de terça, no Mackenzie, que eu dou é? aula na pós-graduação de marketing, Tá. negócios digitais. Para você- quem está vendo agora, né? A gente está em 19 de março de 2026. Isso. Então, se você está em outra ocasião, procura saber o que aconteceu. Exatamente. Boa dica, boa Ou dica. pode ser que a gente desenvolva um aplicativo que faça voltar no tempo. Ótimo. E- Se voltar minhas rugas, tá valendo. E Humberto, agora, como é que você vê os líderes daqui a 5 anos nessa questão toda de IA? Assim, você que já é um cara que vamos dizer, já é iniciado, né? É um cara que já trabalha com essas soluções, já pesquisou várias IAs, tem, assim, mergulhou fundo nisso, né? Como é que você enxerga esses líderes daqui a 5 anos aqui, no nosso país, né? Porque vamos partir da realidade brasileira. Como é que você imagina que vai estar esse cenário das lideranças? A empolgação inicial da IA, ela já se acalmou. Né? Teve aquele momento, todo mundo ficava deslumbrado. Eu me lembro que numa ocasião qualquer, na década comecinho da década de 90, ou final de 80, uma pessoa fez um comentário que eu falei, gente, não é possível, né? Eu perguntei para uma pessoa, esse documento, ele é válido? Mas é claro, ele foi feito por computador, né? Ah, meu Deus, né? Então, muita gente fala, mas eu tenho medo. Agora né? já é questionado, agora você já tem questões de compliance, você já tem Sim. outras questões hoje. LGPD, né? Tem dentro do compliance. E assim, ao mesmo tempo que você tem pessoas que... O meu xará, sem H, Humberto Eco, escreveu um livro na década de 60, que eu não vou lembrar o nome do livro, Humberto Eco. maravilhoso, né? Ele escreveu um livro em que ele apontava dois principais clubes jogando, né? Os apocalípticos e os integrados. O apocalíptico é a hiena, né? Essa IA não vai dar certo. Hard, né? E os integrados são os entusiasmados, né? Reduzir demais, hein, motivados. gente? Leia o livro. Tá. Mas... Vamos perguntar para a IA, qual é o nome do livro do Humberto Eco na década de 60? Vamos ver. Que trata de apocalípticos Vamos e ver. integrados. Ela já vai. Pode falando vai. que eu vou procurando. Ok. Vai lá. Então, isso que é muito legal, né? De a gente poder ter essa tempo real, né? instantaneidade. Nossa. E assim, eu vejo que aquelas pessoas que têm medo, gente que nunca usou e fala, não, IA, pelo amor de Deus. Ok, é sua escolha, né? Eu penso apenas que muita coisa repetitiva que você faz, a IA poderia te ajudar. Ganhar velocidade para escolher as 50 músicas mais incríveis de rock and roll de todos os tempos, né? Por exemplo. Descobrir, sei lá, muita coisa aí para fazer. Achou o livro? Estou procurando. Aí a minha 64. Não é o nome da Rosa, não. Não, da Rosa é um romance belíssimo, né? Deixa eu Acho ver. que é legal isso mesmo que você está dizendo. Apocalípticos e Integrados. É o isso nome mesmo? do livro, eu nome lembro mesmo. do tema chave. Chama Apocalípticos e Integrados, então é isso mesmo. 1964. Olha só.
Então você lembrou os dois e já é o nome. É o nome. Melhor ainda, né? Perfeito. Mas aquele medo que as pessoas têm mesmo, né, Humberto? Tem aqueles lá que aceitam muito bem a IA, tem outros que mesmo em situações que não são muito cruciais, ficam com o pé atrás, porque ouve-se tanto contra, né, que já se colocam, né, reativas. Aí ele coloca os apocalípticos, vem a cultura de massa, TV e rádio, como algo que degrada a cultura e aliena as pessoas. Mesma coisa na IA. Começa a falar mal. E os integrados aceitam e até celebram as novidades, a cultura de massa, né? Vamos colocar no equilíbrio, né? Porque nenhum extremo isso, funciona. Esses são os extremos, Exatamente. E ele fala assim, a grande sacada do Eco é não ficar preso a nenhum dos extremos. Ele propõe uma análise mais crítica e equilibrada da mídia. Olha, isso em 64. Se a gente voltar mais uns milênios, a gente podia usar a dialética, né? E falar, ok, você tem a tese, a antítese, né? O animadão, o que vai contra e qual é a síntese. O que é que a gente aprende daqui, né? A dialética seria isso daí. Mas então, olha, voltando para como você vê os líderes... Eu preciso encerrar isso aqui, essa parte aqui, onde eu vou perder muitos pontos aqui, mas... Eu não sou candidato a nada. Vou perder ponto. Sabe onde que eu ouço as maiores críticas? Eu comecei a dar aulas em 1982, na ESPM, né? Boa. Onde que eu ouço as maiores críticas a qualquer novidade desde aquele tempo? Na sala de professores. Sério? Engraçado. Professor é o primeiro a resistir. Assim, mas 85% dizem, não, isso não serve, isso não vale, onde já se viu. Que deveria dar pelo menos o benefício da dúvida por estar recebendo e compartilhando conhecimento. Exato. Como você curioso falou, de câmeras. Hoje a gente tem autonomia para criar multimídia. Na palma da mão aqui com retângulozinhos brilhantes. Aliás, esse seu protetor aí de celular já é todo diferente atrás dele, ó. Olha lá. Já pode ficar de pé aqui, ó. Não dá para aparecer aqui, ó. Legal, ficar de pé. Mas é isso, o benefício da dúvida é muito legal, porque eu vou experimentar, é uma porcaria, né? Ok, deixa lá, não quero. É isso. Mas experimenta, pelo menos. Veja, chega ou perto. não critica quem experimenta, não é para você, mas quem não sabe vi e não gostei. Não vi e não gostei. É igual comida japonesa. Quanta gente vai? Não gosto de comida japonesa, mas você comeu o quê? Não, nunca comi. É claro que é estranho, né? Eu vou citar o Nizam Guanais, né? É estranho você num restaurante em que a comida vem crua e o guardanapo vem cozido, né? Mas ok, é a característica da cultura, né? Voltando para os líderes como é que você eu vejo? O líder que não se alinhar, ele vai ser ultrapassado, né? Pela concorrência. Pode ser idealista, não tem problema, é uma escolha, mas você será ultrapassado se você não acompanhar. Agora, um detalhe, o acompanhar não quer dizer que eu vá aderir 100%, mas eu preciso acompanhar, eu preciso saber o que está acontecendo. Ter a ciência, né, concordando ou não, mas aceitar pelo menos, né? Dentro de uma organização, às vezes tem pessoas ali dentro da sua organização que já estão super adiantadas e tem outras que nem chegaram perto. Agora, o que a organização ganha com isso? Eu acho que a gente tem que levantar. Podemos ganhar isso, podemos perder isso. Existe o risco aqui, tem aquele risco. Vamos mapear os riscos, vamos mapear os ganhos, as oportunidades e vamos tirar as nossas conclusões. Porque cada organização é única. A sua é diferente da minha, que é diferente da sua, que é diferente da dele. Então, o que é bom para a sua empresa pode não ser bom para a minha. Então, a gente tem que ver e fazer o nosso diagnóstico com muita maturidade, com muita propriedade, para depois chegar ao ponto de dizer, para nós é bom, para nós foi um divisor de águas, ou para nós não está sendo útil nesse momento. Ou é útil nisso, não é útil naquilo. É maturidade mesmo, né, empresarial. Você praticamente mostrou um processo de design thinking, né? Traz experiência que está reunida já no grupo da organização. Né? Então, o que é que o grupo sabe? Porque o dono da empresa não sabe tudo, não tem como, não está tempo. Claro. Então, traz esse conhecimento, avalia. Já que eu falei do Nizam, meu filho trabalhou com ele durante um bom tempo, e ele falava, né? Ele chegava para o sotaque delicioso, baiano, né? Domênico, meu filho, como que a gente pode ganhar dinheiro com isso aqui, né? Tudo que aparecia de novidade. Perdão, como que o nosso cliente pode ganhar dinheiro? Ele tem um olhar para o cliente que me dá inveja, sabe? Ele 24 horas, o que aparecer. É um gênio, né? Uma palestra com o Nizam é um curso. É absurdo como ele é. Como que o nosso cliente vai ganhar dinheiro com isso? Teste a ferramenta, né? E era testar a solução, a ferramenta, enfim, né? Como que a empresa pode
ganhar dinheiro. Como que ela pode obter? Este é o papel da empresa. Não precisa se sentir culpado por ganhar dinheiro. É para isso que ela está lá, para gerar renda, para gerar emprego, né? E para descobrir soluções. Tem a curva de Gauss, né? Nem todo o seu produto vai durar para sempre. Tem um momento que ele começa a fazer a curva para baixo. Sim. Né? Como que eu adapto Tem o isso vaca aqui? leiteira, tem o estrela, né? A gente vai ver em que Abacaxi. momento que seus produtos estão e como trabalhar com eles, né? Exato. O Então ciclo de vida não é só porque está vivo, né? Pelo menos, né? Organicamente falando. Pois é. E tem decisões corporativas, né? Fala, eu vou manter esse produto, já está até ultrapassado, mas ele me dá muito dinheiro, mas eu vou manter porque estrategicamente para mim é interessante. Vera, o que é ultrapassado? Né? Ultrapassado é só porque é antigo, mas se é antigo e dá dinheiro, E a gente vai cair no etarismo, hein? Tem gente antiga que dá dinheiro, hein? E tem demanda. Tem demanda, né? Isso que você Tem falou é valor. valioso. Hoje tem sido abertas muitas oportunidades de emprego para pessoas na faixa de 50 a mais. Sim, porque cada vez mais. Para IA. Porque para escrever um bom prompt tem que ter repertório. Sim. Né? Sim, aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. Existe um grupo chama Maturi, tem no LinkedIn, chama Maturi Jobs. O Maturi Jobs é muito legal. Eles pesquisam oportunidades de trabalho para pessoas 50 a mais e tal. E estão fazendo um trabalho incrível. Super. Que ótimo. Vale super E é a um pena entre tantos grupos aí, né, Vera? o Maturi muita é muito iniciativa legal. nesse sentido aí. Tem. E tá crescendo, né? Porque as pessoas vão amadurecendo e vão tendo uma expertise que é valiosíssima, né? Tem que ser usada. É conhecimento. Se o Ray Kurzweil estiver correto, desculpa, a gente vai poder baixar o conhecimento daqui a mais 25 anos, né? Baixar no dispositivo e depois sobe em outro cérebro. Então, se der tempo, a gente vai poder deixar um bom legado. Troca né? de corpo. Tem uma série que faz isso, né? Carbono alterado. Carbono alterado. Eu tinha ouvido falar, só não lembrava. Carbono alterado. Tá onde essa série? Netflix. Na Netflix, aí, tá vendo? Então, estamos chegando aqui no final desse nosso bate-papo, né? E a última fase desse bate-papo é assim, o que você quer que as pessoas levem dessa conversa? Alguma dica que você queira dar? Pode ser dica, você acabou de dar uma dica de série. É série ou filme o Carbono? Série. Uma série. Pode ser alguma dica que você fala, isso... Os líderes têm que parar para pensar nisso e levar com eles de tudo que a gente falou agora. O que você quer que fique para as pessoas lembrarem? É a experimentação. Então, você tem que experimentar para saber se o sashimi tem a ver com o seu paladar ou não. Exato. Então não dá para falar o não experimentei, não gostei. Né? Então experimentação, E ver não o que tem segue. medo, né? Não tem medo. E se você não gosta, outro pode gostar, isso não é problema nenhum dele ou seu. Nada. Exatamente. É a escolha de cada pessoa, a gente vai respeitar. A diversidade experimenta. faz a diferença, né? Toda. Inclusive nas linguagens, nas IAs e tudo isso, né, Humberto? E o não preconceito, né? Porque você não conhecer e não testar também é uma forma de preconceito, né? Então, hoje nós estamos caminhando cada vez mais para a diversidade, para a ausência de preconceito, né? Então, uma coisa acaba puxando a outra. Sim. Adorei essa conversa, foi maravilhosa Também? com vocês dois, né? Ficaria Show. mais tempo, assim, vamos pro boteco, né? Olha, Daqui pro boteco. Vamos emendar? Vamos emendar e chopp e tal, pra gente dar continuidade. Muito obrigada, adorei. Viu? E obrigada a vocês, ouvintes, que estão aí. É muito bom poder compartilhar com vocês esses momentos, essas reflexões. E espero que vocês tenham colhido alguns insights aí para levar para a vida de vocês. Não só vida profissional, mas vida pessoal também, tá? Grande beijo para vocês. Valeu! Tchau, tchau.